que nós vamos falar sobre o escândalo do Banco Master, essa maravilha que está acontecendo também. Enfim, para quem está acompanhando, acho que está todo mundo acompanhando, né? O escândalo Master foi resultado das investigações da Polícia Federal numa operação chamada Compliance Zero e apontou para manipulação de balanços, lavagem de dinheiro e venda de carteira de crédito fictícias, inflando artificialmente o balanço do banco. Então, se não me engano, o Porcaro começou a brincadeira com 2 milhões, acabou com 2 bilhões, ou 12 bilhões, sei lá. E, claro, o escândalo veio à tona, e também ouvindo podcasts, né, porque eu consumo bastante podcast, tanto da direita quanto da esquerda, para ver as narrativas, né, que estão sendo criadas. Então, um lado fica dizendo que é uma crise da direita, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o Lewandowski, tem o Guido Mantega, e o outro lado diz que não, que é uma crise da direita, porque, veja só, todos os que estão envolvidos são majoritariamente da direita, e a gente cai nesse maldito desse fla-flu, quando o problema é muito pior, né? Quando o buraco é muito mais embaixo, que é o da corrupção endêmica, perpetrada em todas as instâncias, em todos os poderes. Aí o cara morre na cadeia, o MP não faz nada, enfim, é uma grande loucura que a gente está vivendo, mas é claro que cada um vai tentar encaixar na sua caixinha e a gente vai ficar aqui vendo de quem é a culpa. Isso provavelmente pode ser que chegue na eleição. A gente não sabe, né? Porque às vezes as coisas estão acontecendo agora e vira pizza. E quando chega lá na eleição, já não tem força de tração, né? Como se fala. Mas, assim, a verdade é que o ponto de vista da corrupção e de supostos envolvidos é transideológico. Não tem direita e esquerda. Ideológico. A corrupção no Brasil, ela é transideológica, ela não tem nada, ela atravessa. Ela transita da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Quem fica, não, querendo jogar do colo da direita, querendo jogar no colo da esquerda, os políticos fazem isso porque isso faz parte do ganha-pão deles. Faz parte do jogo, né? A política é um circo e se mente quase o tempo inteiro, né? Agora, que as pessoas acabem entrando nessa, veja bem, é assim. Agora mesmo a Folha acabou de dar de que, acho que 8 vezes, está na Folha isso, qualquer um pode ver, o Alexandre de Moraes voou 8 vezes num avião do Vorkar ou alguma coisa assim, né? E, então, o grande pânico, na verdade, eu acho que o principal pânico aqui, se isso virar, se isso for provado, né? Pode nada ser provado. Pode nada disso. Quer dizer, voou 8 vezes. E daí que voou 8 vezes? O que isso prova? Que nem o contrato da mulher dele, milionário, acima de qualquer valor de honorário possível, imaginável. Isso condena alguém? Sim. Não. Mas, assim, pode ser que não condene ninguém, e não acredito que vai pegar peixe grande assim, se é que peixe grande está envolvido, porque a gente não tem prova, não tem investigação, entende? Daquele jeito que tem autos e se estabelece. Não, é muito difícil que vai acontecer. Agora, sem dúvida nenhuma, em termos de nomes, me parece que a esquerda está mais assustada do que a direita, porque, digamos assim, tem mais estrelas, né? Se a gente pensar que o Toffoli foi uma indicação do Lula. Era o Alexandre de Moraes também? Né? O Alexandre de Moraes, não. O Alexandre de Moraes foi a indicação do Temer, se não me engano. Do Temer, é verdade. Mas hoje ele é completamente identificado como associado à esquerda. Sim, por conta do enfrentamento do Bolsonaro e do suposto golpe, etc. Lewandowski também, né? Então você tem aí 3 pessoas que são importantes no cenário jurídico brasileiro, sem dúvida nenhuma. Então, o que eu quero dizer é do ponto de vista da repercussão, certo? Eu não estou nem discutindo, e a gente não pode discutir de fato, porque não existe processo, não existe investigação. Existe uma delação que está vindo aí, né? Não veio até agora, né? Mas, assim, a priori, você tem que partir daquele princípio de presunção de inocência. Você não pode sair por aí acusando A ou B ou C disso e daquilo, a menos que isso se transforme num processo oficial, jurídico, investigado. Com trânsito em julgado. É isso aí. Agora, do ponto de vista da repercussão política,
disso, é claro que me parece que o pânico é maior na esquerda nesse momento, porque tem figuras, grandes protagonistas, o STF, por tabela, já é um grande protagonista, muito associado à esquerda, né? E nesse movimento, quer dizer, se isso viesse a acontecer, de se estabelecer algum tipo de condenação, ou o STF escolher alguém como bode expiatório, que provavelmente seria o Toffoli, no caso, muito mais provavelmente. O Moraes é muito mais poderoso, muito mais sólido nesse sentido, né? Como carreira ali dentro da combate ao golpismo e tal, como todo mundo sabe. Então, assim, mas eu acho que, apesar de ele ser transideológico, tem gente de tudo quanto é lado do espectro político, todo mundo é corruptível no país. Então, eu ouvi num podcast que, na verdade, um podcast de esquerda, que, na verdade, a maioria das pessoas implicadas até agora eram pessoas de direita, mas que o Lula e a equipe dele não estavam muito usando isso para jogar munição, porque, enfim, tem o INSS, que nós já vamos passar, e tem também o fato de que todo mundo precisa de todo mundo. Então, vai sair atirando contra a gente da direita do centrão, depois não consegue governar. Exatamente. Aí consegue governar, então deixa ficar quieto. Exatamente isso. É porque em Brasília, como quase todo mundo tem rabo preso, é um corporativismo gigantesco, né? Corporativismo gigantesco. Salva que eu te salvo. É claro que tem gente que não está nesse pacote, mas a grande parte está, e a percepção da população é de que há um conluio, né? Aqueles que não são polarizados ideologicamente, há um conluio ali. Agora, mesmo que você tenha um número mais significativo, e eu não sei esse número, e não necessariamente levo a sério se alguém da direita estivesse dizendo que era da esquerda e alguém da esquerda dizendo que é da direita. Sim. Porque, agora, as figuras protagonistas, o que interessa à imprensa? O que impacta? STF, imagina. O político X, Exato. que ninguém nem sabe o nome, ou estrelas do STF? O que é que interessa à imprensa? Exato. O que interessa às pessoas? Então, a esquerda, ela está, sim, eu suspeito, morrendo de medo desse negócio, né? Porque se viesse a, de fato, estourar no colo de pessoas importantes nesse momento, eu acho que o blow, né? A explosão, o estouro, seria, me parece, mais o colo da esquerda nesse momento. E por isso, inclusive, provavelmente o Lula fica quietinho, porque, inclusive, ele precisa lidar com o INSS e toda a história. Recentemente eu vi alguém querendo aliviar. É claro, é outro caso, né? Tem investigação, não tem prova, ninguém pode dizer que o filho do Lula está envolvido no esquema, não tem investigação, não tem prova. Há suspeitas, né? Mas, recentemente, eu vi alguém dizendo que o Lulinha precisava, como é que alguém escreveu, o Lulinha precisava aprender a não andar com más companhias, já que ele não tinha nada a ver com o esquema. É fofo, né? Fofo. Andar com más companhias. Mas, evidentemente, assusta, né? Tanto que teve lá uns amigos do Lula no STF correndo para proibir a quebra de sigilo bancário. Onde já se viu isso numa república, cara?